Olá a todos, eu sou Leonardo Abud e sejam muito bem-vindos ao meu canal, A Matriz dos Investimentos. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre as ações da Oi. A empresa finalmente divulgou o seu balanço do primeiro trimestre e as ações tiveram uma reação positiva. Não só isso, o CEO da companhia acabou dando uma declaração na sequência de que finalmente aí a saída da recuperação judicial está próxima de acontecer. Esse sem dúvida seria o grande gatilho para as ações da Oi que vem sofrendo já há um bom tempo. Bom, de maneira geral eu achei que o balanço da Oi foi neutro para positivo, mas vamos dar uma olhadinha então, começar aqui primeiro com como é que tem sido a performance das ações, né? A gente tem aqui então as ações caindo 63% ao longo de um ano contra uma queda de 21% do Ibovespa. As ações da Oi, a Oi BR3 hoje estão negociando na casa aí dos 55 centavos, uma empresa aí que negocia a menos de R$1, isso a gente sabe que são as chamadas penny stocks. A Oi, inclusive, acabou tendo uma permissão para negociar, para continuar negociando suas ações abaixo de R$1. Isso é uma discussão junto com a B3, mas mostra como que a empresa sofreu aí ao longo dos últimos anos. De novo, vamos dar uma olhada então como é que foi o balanço do primeiro trimestre. Do lado operacional, eu acho que foi sem grandes surpresas. A empresa conseguiu entregar uma margem EBITDA boa, tem conseguido crescer o seu segmento de fibra ótica. O que eu acho que chama um pouco mais a atenção é a parte de geração de fluxo de caixa operacional, né? A geração de caixa dela foi positiva, então, apesar de uma boa parte disso aí ser por uma queda de CAPEX, ainda assim mostra uma empresa que tem uma capacidade de geração de caixa e que isso pode ajudar, inclusive, no processo de desalavancagem. Para vocês terem uma ideia, a Oi hoje é uma empresa que tem patrimônio líquido negativo, o que é uma coisa muito inusitada. Isso significa que a empresa tem mais dívida do que ela tem de ativo e por conta disso aí o patrimônio líquido negativo. Para entender um pouco mais esse imbróglio que já se arrasta há alguns anos, vamos puxar um pouquinho lá de trás. Em 2016, a Oi ela entrou com seu pedido de recuperação judicial e esse processo aí vem se arrastando já há um bom tempo. A empresa, então, tem procurado fazer o possível para conseguir fazer esse processo de desalavancagem, mas também tem tido alguns reveses no caminho, particularmente aí nesse último ano, acho que tiveram dois grandes reveses, a gente até vai falar um pouquinho mais à frente. Então, para vocês entenderem um pouco aí do caso da Oi, isso daqui era a foto do nível de endividamento dela no final do primeiro trimestre. Então, ao final do primeiro trimestre, oficialmente, a empresa tinha 33 bilhões de reais em dívidas. Ao longo do segundo trimestre, a empresa conseguiu quitar algo como 14,4 bilhões de reais, o que deixa ela hoje com algo como 19 bi de saldo devedor. Ainda assim, apesar de todo esse processo de conseguir fazer um pagamento de 14 bilhões de reais, ela ainda tem aí um bom caminho pela frente, mas mostrando que esse processo de turnaround pode realmente levar algum fruto para a empresa. Bom, o que foram os movimentos ao longo desse ano que tiveram maior impacto na ação? Primeiro que a empresa conseguiu finalmente o aval do CAD para fazer a venda da sua parte da Oi Móvel, né, do seu segmento de telefonia móvel. Isso aí foi uma parte positiva, ajudou a destravar um bom valor para a empresa. Só que eu acho que a gente teve aí dois fatores negativos. O primeiro foi que a Oi conseguiu concluir a venda de participação da Infraco para o BTG, o que no primeiro momento pode parecer positivo, só que a participação que ela detinha dentro da Infraco foi reajustada. Então, o mercado teve até uma reação um bocado negativa com relação a isso, era esperado uma fatia dentro da Infraco. A Infraco é o grande ativo na Oi, hoje ela é chamada de Vetal, é o ativo que tem algum valor de fato ali dentro da Oi. E por conta disso, a hora que ela teve essa reavaliação de participação, as ações tiveram uma queda. Então aqui no dia as ações chegaram a cair 8%. Um outro ponto bastante negativo diz respeito à dívida da empresa junto com a Anatel. No começo aí de junho, final de maio mais ou menos, a empresa soltou um comunicado sobre o nível de endividamento junto com a Anatel. O mercado esperava um acordo melhor junto com a Anatel. E aí também as ações sofreram bastante. Alguns analistas falavam que aquilo ali indicava uma mudança de algo como 30, 40 centavos no preço justo da ação. Então, hoje é uma empresa aí que negocia 55 centavos. Óbvio que a gente vai ver que o preço-alvo dos analistas está bem mais alto do que 55 centavos, mas foi um evento que teve um impacto relevante nas ações. Então,
A empresa aí passou por alguns reveses, apesar de estar conseguindo fazer essa desalavancagem, teve aí alguns percalços ao longo do caminho. Para vocês lembrarem um pouco, no ano passado, um dos maiores investidores do Brasil, o André Jakurski, ele tinha posição na Oi, ele carregava posições na Oi já havia 3 anos, mais ou menos. Ele era um entusiasta da ação. Então isso aqui, lá em julho de 2021, ele tinha dado essa declaração de que ele acreditava que a Oi estava próxima de uma transformação nos meses seguintes. Mas alguns meses depois, lá em novembro, dezembro mais ou menos, o mesmo André Jakurski veio e falou que acabou se desfazendo da posição da Oi por ter se decepcionado demais com a empresa. Então mostra que grandes investidores também acabam mudando de posição, mudando a sua visão. Eu acho que isso é muito importante, as pessoas precisam ter isso, os fatos mudam, a gente precisa mudar junto. Para vocês terem mais ou menos uma ideia também, isso aqui é um relatório do pessoal da Genial. Neles eles comentam que a participação na V.tal, dentro do preço-alvo, o preço-alvo que eles têm hoje para Oi é de algo como R$ 1,10, sendo que desses R$ 1,10, R$ 1 representa a participação da Oi dentro da V.tal. Então, para vocês terem uma ideia de quão importante é essa participação da empresa. Então, como eu falei, boa parte do valor dela reside aí nessa participação. E de novo, agora o CEO deu uma declaração em que ele acredita que a Oi está muito próxima de finalmente sair do seu processo de recuperação judicial. Esse eu acredito que é o grande gatilho para as ações. Então, para quem não sabe, muitas vezes quando uma empresa listada em bolsa está em recuperação judicial, é muito comum que quando ela consegue finalmente sair desse seu processo, as ações tenham uma estilingar, dá uma forte alta quando ela consegue fazer isso. Então, para quem é um fã e para quem tem as ações da Oi na carteira, eu acho que isso aí é uma notícia muito boa e pode realmente ser o evento que destrava esse valor das ações. Por fim, quando a gente olha um pouco como é que o mercado tem enxergado de preço-alvo para as ações da Oi, a gente pode ver aqui que a maior parte das recomendações são para as ações acima de R$ 1. Então, a gente vê até, por exemplo, uma recomendação aqui do Credit Suisse, neutro, mas com preço-alvo de 1,60. Isso é porque as ações caíram bastante ao longo desse ano, então, eles têm essa recomendação de 1,60, mas neutro, mas é muito porque também as ações caíram bastante aí ao longo desse ano. De novo, eu acho que para quem tem as ações da Oi, no frigir dos ovos, tiveram esse balanço veio com algumas coisas positivas, mas esses últimos 2 meses, bastante notícia aí que impactou as ações da Oi. Ainda assim, muita gente acha a ação muito barata. Eu, pessoalmente, não carrego posição na Oi. Eu prefiro empresas que já são mais sólidas, empresas que são geradoras de caixa, que já não estão em processo de turnaround. Eu evito esse tipo de empresas em recuperação judicial. Mas isso é um estilo de cada um. Conheço muita gente que ganha dinheiro, que sabe operar empresas, que sabe operar ações, que estão aí em vias de ter algum processo, de algum evento que vai reprecificar as ações. De novo, não é meu caso, mas entendo. E se você tiver ações da Oi, deixa aqui nos comentários o que você achou do balanço, o que você está esperando para as ações, será que finalmente agora a coisa vai? E você que é acionista da Oi, deixa seu comentário se você gosta da empresa. A Oi, para quem não sabe, é uma das empresas, se não é a empresa que tem uma maior base de acionistas do Brasil. Então, não é pouca coisa. Acredito que tem muita gente, uma legião de fãs da Oi. De novo, quero agradecer a atenção de todos, peço para que se inscrevam no canal, que deixem seu like, que ativem o sininho, que comentem aqui o que vocês acharam do vídeo. Espero que tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!